Boa tarde a todos. Meu nome é Elisa Nolli, eu sou a coordenadora de desenvolvimento de negócios na Câmara de Comércio Brasil-Canadá e é um prazer estar com vocês aqui hoje para continuarmos o Canada Day CCBC Online Festival. 1º de julho foi o dia em que o Ato Constitucional de 1867 foi assinado, estabelecendo assim a formação do Canadá. Para comemorar essa data, a CCBC reuniu seus parceiros e este ano traremos diversos eventos que abordarão sobre oportunidades de estudo, trabalho, imigração e empreendedorismo no Canadá. Falaremos agora sobre as modalidades de abertura de conta para estudantes e as especificidades da vida financeira no Canadá, com a Aretuza Costa, diretora de desenvolvimento de mercado na Desjardins. Antes de passar a palavra para a Aretuza, eu gostaria de agradecer todos os nossos parceiros: Fundação Estudar, Air Canada, Desjardins, Sud College, Universidade de Montreal, Universidade Canada West, Niagara College Toronto, Northwest College, RRC Polytech, Leicester School Board, Trent University. Aretuza, o palco é todo seu. Olá, boa tarde. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem. As tecnologias novas ajudam, mas às vezes complicam, não é? Então, boa tarde a todos. Como a Elisa me apresentou, eu chamo Aretuza Costa, diretora de desenvolvimento de mercado na Desjardins, no Canadá, em Montreal, mais especificamente. Eu vou apresentar para vocês um pouco como que funcionam as aberturas de conta aqui na nossa instituição financeira na Desjardins e falar um pouco da Desjardins para vocês. Então, eu vou partilhar a minha... Eu acredito que eu tenho que partilhar, não é, gente? Ou são vocês que partilham? Eu já estou aqui no... Eu não sei se vocês já estão vendo a minha partilha da apresentação. Ainda não, Aretuza. Eu tenho que partilhar eu mesma? Isso. Porque eu já tinha deixado aberto, então eu achei que já estava partilhando. Só um minutinho, eu começo de novo. Digam para mim se vocês... avisa só para mim se está funcionando, por favor, Elisa. Tá sim. Ótimo, então vamos lá. Abertura de contas para estudantes no Canadá, a gente vai falar um pouco dos novos imigrantes, comunidades culturais, que é isso um pouco que a gente faz aqui na nossa agência. Então, a gente vai falar de Desjardins. Vou só passar os meus slides para a gente poder começar. Problema técnico, por que não consigo mudar o slide? Que ainda agora fosse... Bom, vai lá. Eu acho que só tem um pequeno delay, né? Um delay. Bom, e aí ele me mandou lá para frente, que esse não era o meu próximo slide. Bom, a gente tem um pequeno sumário. Quem é Desjardins? Contas para estudantes. Compreender o histórico de crédito, que é uma pergunta que existe enorme quando os brasileiros vêm morar no Canadá, é diferente do Brasil. Os cartões de crédito, como funcionam, uma diferença grande também, muito importante tê-los quando a gente chega aqui. A função de um conselheiro, que na verdade na nossa linguagem é o gerente de conta, e as ofertas que são adaptadas para a nossa comunidade aqui na Desjardins. Bom, quem é a Desjardins? Eu posso explicar para vocês um pouquinho a história da Desjardins. A Desjardins foi criada em 1900 pelo Afonso Desjardins e a Dorimene, a esposa dele. Eles estavam na cidade de Quebec. Eu já expliquei para vocês que eu estou em Montreal, na província de Quebec. E a Desjardins é o primeiro grupo financeiro cooperativo do Canadá. Então, nós somos muito grandes, existimos há 120 anos, desde 1900, 122, na verdade, daqui a pouquinho. E estamos presentes no Quebec e em Ontário. Nós temos 1.160 agências distribuídas em todas as localidades. Temos 75 agências para clientes pessoa física, são as nossas agências para empresas, que são diferentes. A gente trabalha por expertise, por experts de negócios. E temos 1.679 caixas eletrônicas aqui no Quebec, espalhados em todas as localidades do Quebec, além de um pedaço de Ontário, temos agências em Ottawa, na capital. Então, Desjardins é muito grande, é esse grupo enorme cooperativo, e eu gosto sempre de falar um pouco da nossa distinção cooperativa.
qual é a diferença da Desjardins? Eu acabei de falar, a gente estava conversando com a Elisa antes de começar, falando que a Desjardins é feminina, porque a Desjardins é uma instituição financeira e é uma cooperativa. Então, quando a gente tende a falar dessa instituição financeira que se chama Desjardins, a gente pensa na nossa cabeça um banco. Então, a gente bota lá o bem ou o, né, o nosso artigo definido masculino, mas, na verdade, é a Desjardins, porque ela é uma cooperativa e uma instituição financeira, mas não é um banco, e essa é a distinção cooperativa. Qual é a diferença? É que em um banco nós temos acionistas, então a gente tem ações no mercado e os acionistas compram essas ações para se tornarem acionistas, então, donos do banco com direito aos profis, né, à rentabilidade do banco. E, na verdade, em uma cooperativa financeira, que funciona como qualquer outra, no Brasil, eu posso pensar no Sicredi, que é uma cooperativa financeira que tem no sul do Brasil, a diferença é que nós temos membros, né? As cooperativas têm membros, como qualquer grupo cooperativo, pense em um clube social, por exemplo. Então, esses membros fazem parte, têm direitos, dependendo de que tipo de membership você tem, a voto nas assembleias gerais de suas agências. Então, a Desjardins, a federação, né, a nossa sede social, tem o seu próprio conselho de administração e cada agência da Desjardins, que é autônoma e individual, tem um diretor-geral, tem também o seu conselho de administração e os seus membros. E nós devolvemos um pedaço da nossa rentabilidade para esses membros. Então, não para os acionistas, mas para todo mundo que tem produtos e serviços na nossa cooperativa. Além de devolvermos um grande valor para a sociedade, porque essa é uma das missões da Desjardins, contribuir com o desenvolvimento das comunidades aqui no Canadá. Então, um pouco, eu só queria fazer a diferença para vocês, porque eu sou muito purista em relação a dizer a Desjardins, e eu brinco sempre com isso, porque normalmente a gente pensa o banco, e a diferença é que somos uma instituição financeira como um banco, mas com essa distinção cooperativa, certinho? Depois, se vocês quiserem que eu esclareça, é só perguntar aí no chat, eu sei que os meus amigos vão estar anotando as perguntas para o final da conferência. Então, vamos para frente. It's all about people. Eu fiz uma tradução literal do nosso site, da Desjardins, então é isso que está escrito aí, é tudo sobre pessoas. It's all about people. E então vamos falar dos nossos números quando a gente fala de pessoas, né? Eu posso extrapolar para os nossos membros, mas vamos falar primeiro dos nossos números internos. Então, a Desjardins tem 53.783 empregados. Nós somos o segundo maior empregador do Quebec, o primeiro privado, né? O primeiro é o governo. E nós temos 2.517 diretores. Eu faço parte desse oceano. Enfim, o Quebec tem 8,5 milhões, se eu não me engano, de habitantes, e nós temos 7,5 milhões de clientes. Quando eu cheguei no Quebec em 2020, nossa, acabei de me transferir para o Quebec agora. Em 2000, eu cheguei aqui em março de 2000, nós tínhamos 7,5 milhões de habitantes nessa província, e crescemos aí para 8 milhões ponto alguma coisa, e só para representar para vocês o que é a Desjardins dentro do Quebec, nós temos 7,5 milhões de membros clientes. Eu traduzia a palavra em cliente, porque no Brasil fica estranho dizer membros, mas são realmente membros, como eu expliquei para vocês no início, na abertura aqui das minhas explicações. Estamos classificados entre os 100 maiores empregadores do Canadá pelo MediaCorp em 2021, mas a gente tem vários prêmios como empregador. Eu botei um slide que vocês vão ver no fim da apresentação, e eu coloquei a maneira, né, o pequeno link, né, onde vocês podem visitar o site depois para essas informações. O site da Desjardins é um site, claro, é um .com, www.desjardins.com, todo mundo pode entrar e se informar sobre a nossa instituição financeira. A gente tem o primeiro Conselho Consultativo da Juventude com 12 membros jovens com idades compreendidas entre 18 e 35 anos, que faz parte, que participa das nossas mesas de concertação e que tem uma voz ativa, na verdade, pode falar com a nossa cooperativa. Eu gostaria de dizer que eu sei que eu estou falando com estudantes, com pessoas que querem imigrar para o Canadá para estudar. O evento
da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Então, eu queria dizer para vocês que a Desjardins sempre está aberta a partir do momento que você vem morar aqui, para que nós tenhamos nos nossos conselhos administrativos, no nosso CA, a participação de jovens administradores. É uma aplicação que se faz pelos sites da Desjardins, e eu convido as pessoas que um dia estiverem no Canadá e se interessem em fazer parte de um conselho de administração, de se informarem, porque é interessante participar como administrador dessa grande cooperativa e ter as suas ideias partilhadas nos nossos conselhos de administração. A maioria dos residentes do Canadá podem fazer parte de um conselho de administração. Vamos para frente. Então, a gente vai entrar no assunto, né, no que a gente realmente quer conversar hoje, que é como é que a Caixa Desjardins Portuguesa, onde eu trabalho, pode auxiliar vocês para abrir contas aqui. Então, parêntese pequenininho que eu não fiz antes. A Desjardins é uma grande empresa. Acabei de mostrar para vocês os números. E nós temos agências. Diferente de um banco, as agências são autônomas. Então, as agências elas têm o seu próprio diretor-geral e o seu conselho de administração, e nós tomamos decisões dentro dos nossos setores de operação, se eu posso dizer assim, das nossas instituições ou agências, como a gente fala aí no Brasil. É claro que a Federação Desjardins, a nossa sede social, ela trabalha com conformidades legais que nós, agências, temos que nos acomodar. Mas, quando você é empregado, por exemplo, de uma agência da Desjardins, você é empregado da agência e você entra dentro dessa grande empresa que se chama Desjardins. Eu, Aretusa Costa, sou diretora na Caixa Desjardins Portuguesa, que é uma agência onde todos os empregados são de descendência da língua portuguesa, né? Portuguesa, como eu, que sou brasileira, mas me chamo Aretusa da Silva Costa, não podia ser mais de descendência portuguesa que isso. E, então, é uma caixa em que todos os empregados falam português, e por isso ela tem esse nome, Caixa Desjardins Portuguesa. Ela foi inaugurada pela comunidade portuguesa que migrou aqui. A Caixa tem 50 e poucos anos de existência, então faz tempo que a gente existe, e sempre cuidando da comunidade, das comunidades lusófonas, ou seja, de expressão da nossa língua portuguesa, no centro aqui de Montreal. Então, vou falar mais especificamente da Caixa quando a gente vai falar de oferta e do que a gente pode fazer pela comunidade. Assim, vocês sabem que vocês podem se referir a uma agência específica e não ficarem perdidos nesse oceano que é a Desjardins como empresa, né, muito grande. Bom, então, a Caixa Portuguesa lá na nossa caixa, na nossa agência, eu vou usar o termo caixa, tá, gente? Porque é assim que a gente chama nossas agências aqui da Desjardins. Então, na nossa agência, a gente pode abrir contas direto do Brasil, antes de você chegar mesmo aqui. Ou seja, online, a gente envia para vocês um link no nosso site web e vocês conseguem fazer a abertura, o envio de documentos e tudo ainda, estando em território brasileiro. Você precisa ter um passaporte válido, é um dos documentos que a gente precisa, né, para fazer a tua autentificação e identificação. A gente precisa também que você esteja inscrito em uma instituição de ensino aqui no Canadá e que você possa nos enviar uma prova dessa inscrição e que você mude para cá nos 12 meses do momento da abertura da tua conta internacionalmente. É claro que eu tenho muito essa pergunta da comunidade brasileira: eu vou poder ficar transferindo dinheiro antes de eu chegar no Canadá? Não. Existe uma lei uma conformidade. Eu estou fazendo uma tradução livre, tá, gente? A palavra, na verdade, que eu estou traduzindo em francês. Vocês vão ser indulgentes comigo, faz muito tempo que eu trabalho em francês e inglês, às vezes as palavras bancárias não me vêm em português. Mas existe uma conformidade que você tem que respeitar, entre países, né, e nos bancos, nas instituições financeiras, legal, né, que se reservam o direito com o governo de que você não possa ficar mandando divisas para um outro país. O Brasil é igual. Então, na verdade, a gente abre uma conta internacional, você pode fazer uma primeira transferência única e depois a conta fica aqui quietinha, paradinha, geladinha, se eu posso dizer isso desse jeito, até você chegar aqui no Canadá e a gente poder fazer assinatura em pessoa da abertura da conta, que já está aberta, mas só para a gente ter documentação legal e fazer a sua autentificação legal, e aí você vai ter o seu cartão de crédito, seu cartão de débito, tudo que tem a ver com operações de instituições financeiras normalizadas.
Eu posso dar muito mais informação depois, quando a gente conversar mais diretamente. Claro que tem certas características que têm que serem respeitadas nessas aberturas internacionais, que são legais e que a gente deve seguir a legalidade do procedimento. Mas isso se faz. Eu, particularmente, antes de ser diretora, posso falar para vocês que eu era gerente de conta, servi quase 4 anos à comunidade, trabalhei muito diretamente com o Brasil, e eu lembro das perguntas e de todo o lado legal para que a gente possa fazer esse auxílio na abertura de conta à distância. Bom, o que a gente oferece para os estudantes? Bom, eu acabei de dizer o que é necessário para essa abertura de conta. Eu utilizei 4 critérios básicos ali quando eu expliquei o meu slide anterior. E, bom, o que a gente oferece quando você vem aqui e abre uma conta com a gente? Você tem uma conta bancária sem tarificação e com transações ilimitadas. Eu estou falando daquela tarificação que a gente paga no Brasil, mensal, para que você possa ter uma conta, fazer saques, fazer depósitos, fazer transferências, enfim. Quando você é estudante e você está em uma instituição educacional no Canadá, na universidade, porque a gente tem uma oferta diferente para quem está, por exemplo, no college, você tem, eu estou falando especificamente dos estudantes universitários em tempo integral, você tem essas facilidades aqui. É claro que a gente tem uma oferta para diferentes estudantes, se você está no secundário, né, no nosso colegial no Brasil, se você está no college, aqui na América do Norte, antes da faculdade, se você está fazendo um pós-doc em uma universidade, uma cadeia, uma faculdade mais específica, a gente se acomoda à tua necessidade. Mas a coisa grande, né, para quem está em uma instituição de ensino, universidade no Canadá, conta bancária sem tarificação e com transações ilimitadas, cartão de crédito, que oferece recompensas, normalmente são cartões de crédito que têm certas recompensas, pensa em milhas, em cashback, saques gratuitos graças à facilidade de acesso, porque a gente tem a maior rede de caixas eletrônicas aqui, e eu estou falando do Quebec, e gestão das suas finanças de maneira segura e com grande acessibilidade, claro, móvel, né, no seu telefone celular, nos seus tablets e tudo que a gente pode pensar em tecnologia de ponta, né, na palma da sua mão. Então, esse é o grande... Eu vou abrasileirar a minha apresentação, esse é o básico, né? O basicão, é claro que, como eu estou explicando para vocês, a gente vai se acomodar dependendo da sua necessidade quando você vier estudar. E aí eu queria falar um pouco de... Vocês viram que ali eu vou voltar, no final aí do meu slide eu botei, vamos falar de crédito no Canadá, porque a gente pode falar um monte de o que a gente pode oferecer para vocês como serviço. Isso é uma coisa muito específica, porque cada um tem uma certa necessidade a ser adequada, né, e a ser respeitada. Então, eu não quero me passar muito tempo falando da oferta de serviço e produtos, porque isso é uma coisa muito específica a cada pessoa. Então, isso a gente pode conversar, se vocês tiverem questões, ou depois dessa conferência, vocês saberão onde encontrar a gente aqui em Montreal. Mas vamos falar um pouco de histórico de crédito. Como eu falei para vocês, eu já fui gerente de conta. 3 anos e meio, eu abri pelo menos umas 600 contas para a nossa comunidade. Então, brasileiros de todos os lugares do Brasil que vieram para cá, para Montreal ou para o Quebec, estudar ou com permissão de trabalho aberta ou fechada, não importa. Permissão de trabalho é permissão de trabalho. E, normalmente, os imigrantes da comunidade brasileira que eu conheço muito bem vêm, na sua maioria, um para estudar e o outro para trabalhar. Então, tem sempre um casal envolvido. Alguém tem uma permissão de trabalho e alguém tem uma permissão de estudo. Então, eu vou falar um pouco de histórico de crédito, porque é diferente do Brasil e é muito importante que, quando você migra para o Canadá, você entenda que, para tudo que você vai fazer no futuro, né, depois que você chegou, você começou a estudar, você resolveu realmente ficar por aqui, imigrar, se tornar um residente, que quando você vem estudar é provisório e você depois vira permanente, você tem que cuidar muito de como você vai construir esse histórico de crédito no Canadá, porque ele vai ter um impacto enorme em todo o seu futuro morando aqui. Quero comprar uma casa, quero ter um carro, enfim, tudo que tem a ver com financiamento e linhas de crédito. Então, vamos falar um pouco de histórico de crédito. A partir do momento que você solicita um crédito pela primeira vez,
a gente abre um dossiê de crédito no seu nome. Quer dizer, não sou eu que abro, as instituições, às vezes eu falo rápido, financeiras, elas enviam, eu estou falando dos bancos, eu estou falando de empresas de seguro, elas enviam, quando a gente abre o teu dossiê, quando a gente abre uma conta, quando a gente compra um seguro, uma pólice de seguro, essas empresas conectam com organismos, empresas que abrem o teu histórico de crédito. É como se fosse, eu não sei se vocês já ouviram falar no Brasil do Equifax, eu sei que o Equifax existe já no Brasil, mas aqui no Canadá é o TransUnion e o Equifax, são essas agências que têm a informação da utilização do nosso crédito. Eu sempre explicava para os brasileiros, quando eu abria contas, que era como se fosse um Serasa, só que para o crédito, para ver se você utiliza de uma maneira inteligente e responsável o seu crédito. Então, o que é um histórico de crédito? É uma análise de comportamento, da utilização, né, comportamental, da utilização de seus financiamentos, e um dos principais meios para aceitar ou recusar novos empréstimos ou linhas de crédito. Está falando realmente de crédito, gente. Eu quero financiar alguma coisa, eu quero dinheiro emprestado, e eu vou me financiar em uma instituição financeira no Canadá, por exemplo, para comprar a minha casa. E o que é um comportamento de crédito? É a tua reputação junto às instituições financeiras aqui no Canadá. É um histórico das tuas atitudes de pagamento em forma de pontuação. Então, eu não quero entrar na parte técnica disso, só quero que vocês entendam que eu cheguei no Canadá. Bom, vim estudar aqui, cheguei, me inscrevi na Universidade de Montreal, vou utilizar minha cidade aqui, que eu conheço a Universidade de Montreal, e eu preciso ter uma conta, né, porque eu preciso gerir a minha vida financeira, é lógico que eu preciso de uma conta de banco, e daí eu preciso de um cartão de crédito, porque no Canadá não consigo comprar nada online com cartão de débito, por exemplo, então eu preciso de um cartão de crédito. Aqui no Canadá não existe cartão de crédito e débito, existe um cartão de crédito e um cartão de débito, você sempre vai ter duas coisinhas, então, sem um cartão de crédito não consigo fazer grande coisa, eu preciso de um cartão de crédito. Eu vou pedir à minha instituição financeira um cartão de crédito. Eu, como estudante, na oferta, por exemplo, da Caixa Desjardins Portuguesa, a gente, sem te fazer pedidos de históricos, a gente consegue te dar um cartão de crédito. Você chegando aqui, faz parte da nossa oferta para a comunidade estudante. E aí, você vai começar a utilizar teu cartão de crédito, vai usar, né, vai comprar as coisas, e você tem que cuidar da tua reputação pagando, por exemplo, o teu cartão de crédito em dia. Qualquer atraso vai ter um impacto nessa reputação que você está tentando desenvolver no Canadá em relação ao teu histórico de crédito. Então, na verdade, a utilização, o primeiro crédito que você tem quando você chega aqui é um cartão, porque você não vai chegar aqui e comprar uma casa no dia seguinte, normalmente acontece, mas quando a gente está estudando, as nossas prioridades ainda não estão aí. E aí você precisa é muito importante chegar e ter logo um cartão de crédito para você começar a construir esse histórico. E aí isso é calculado em forma de pontuação. Maior a pontuação, mais você respeita e a tua reputação se constrói de uma maneira mais positiva, menos pontuação, ao contrário. Então, na verdade, como é que a gente respeita isso? Pagar o cartão em dia, utilizar o cartão, em vez de utilizar o débito, utilizar o crédito, porque é ele que vai deixar traços no seu histórico. O cartão de débito não comunica com o histórico de crédito, porque ele já se chama histórico de crédito, então a gente está falando realmente de utilização do crédito. Então, é assim que funciona. Eu acho que eu botei um slide, eu escrevi quanto mais vezes reembolsarem seus empréstimos dentro da data de vencimento, melhor a sua pontuação de crédito. Acho que eu acabei de explicar isso com outras palavras. E eu coloquei aqui, desculpem, peço perdão, esse slide está em francês, porque eu fiz uma foto realmente de como é que a gente explica isso para os clientes e é difícil fazer a tradução e mexer nesse slide, mas eu vou traduzir para vocês aqui. Eu ainda vou arranjar um emprego como tradutora na vida. Brincadeira. Então, compreensão da utilização do cartão de crédito é diferente do Brasil, gente, e parece bobo e básico, mas é super importante. Então, eu cheguei e comecei a comprar minhas coisas, como a gente faz aí no Brasil, com meu cartão de crédito no mês de novembro, minhas despesas correntes, né? Correntes quer dizer usuais, meu supermercado. A gente já faz um cursinho de francês junto. Épicerie, tuas compras de supermercado, minhas saídas, né? Fui ali no restaurante comer, gastei $500.
Aí, em dezembro, eu recebo a minha fatura, me diz quanto é que eu devo, o total due é quanto eu devo, o mínimo que eu posso pagar. Aqui no Canadá, o mínimo que você paga no seu cartão é 5% do montante da sua fatura, né, total. No nosso exemplo aqui, $500. E você tem um período de graça de 21 dias. Essa é uma grande diferença do Brasil. No Brasil, você recebe a tua fatura do cartão, você tem que pagar semana que vem, né? Você tem aí 7 dias úteis para correr e pagar. Aqui no Canadá, normalmente, são 3 semanas para a gente fabricar a tua fatura, e aí você tem quase que 3 semanas para pagar. O ciclo é diferente, mas também não vou entrar no mérito dessa questão. O importante é você saber que é legal, porque você tem mais tempo para pagar. E aí, em janeiro, tem que pagar, né? Eu te falei, aí são mais 3 semanas e tal, e aí você vai pagar lá no teu celular. Você pode botar isso no pagamento automatizado para te lembrar, eu tenho que pagar meu cartão aqui. Os bancos não têm acesso ao pagamento do seu cartão, porque quem gere o cartão é a empresa do cartão. Então, se você tem um Visa, é o Visa. Aí você tem um Visa Desjardins, ele tem a bandeira, mas quem gere é ainda o Visa. É diferente do Brasil, isso também explico quando você tiver essa dúvida. Então, na verdade, você tem que pagar. Se você pagar o mínimo, você vai pagar juros, né? Os juros aqui no Canadá de cartão, olha que beleza, são entre 10,9% a 19,9% ao ano. Quando eu falar de juros com vocês, é sempre ao ano. No Canadá, a gente fala sempre anual. Então, na verdade, o cartão mais baratinho aí, 10% de juros ao ano, e os cartões em média, né? Então, normalizando, eles estão a 19,9%. Bora falar de 20% ao ano. Esses são os juros que você vai pagar. Então, é claro que se você pagar só 5%, que é o mínimo que você tem que pagar sobre os seus 500, você vai pagar juros. E essa informação é enviada para aquelas 2 agências ali, o TransUnion e o Equifax, e isso vai construir a sua pontuação de crédito e aquela famosa reputação. Então, a pontuação de crédito, ela é boa, ela é má, né? E você é bom ou mau pagador. E quando a gente consulta, por exemplo, o que está escrito aí no meu último quadradinho, consultei por. Para que a gente consulta o teu histórico de crédito? Para quando você vai comprar crédito, os seus móveis, por exemplo, sabe, aquela divisão que a gente divide em 12 meses, aquele crediário que a gente fala aí no Brasil, seu carro, sua casa, seus seguros, seu telefone, quando você vai comprar um celular aqui no Canadá, a gente olha o teu histórico de crédito para saber se você paga suas contas em dia. A tua internet, sempre eles pedem para olhar o histórico de crédito para ver se você paga suas contas em dia. E quando você faz, às vezes, a busca por emprego, vou dar um exemplo da nossa companhia, da Desjardins. Se você quer trabalhar como gerente de conta em uma empresa, em uma instituição financeira, em um banco no Canadá, seu histórico de crédito, isso aqui que a gente está conversando, tem que ser impecável. Porque você não pode trabalhar em uma indústria onde você vai dar conselhos financeiros quando o seu próprio crédito ou a sua utilização financeira do crédito, do financiamento, não é adequada. Então, vai até aí, tá, gente? Comprei a casa, comprei um carro, fui alugar um apartamento, às vezes eles pedem, eles têm que te pedir, você tem que autorizar. Ninguém pode checar o teu crédito sem a tua autorização, mas existe esse pedido de autorização para que a gente cheque o crédito. Tá bom? Então, eu queria explicar isso um pouco. Eu sei que parece às vezes fácil, para uns, para outros parece um bicho de 7 cabeças. Não é nenhum nem outro, mas a gente consegue explicar, e eu expliquei isso várias vezes, a cada vez que eu abri uma conta para alguém que estava chegando no Brasil, para que a pessoa entendesse que ela tinha que ter um cartão de crédito, era super importante você começar logo a utilizar para começar a construir, porque, na verdade, antes de 12 meses, não é considerado que você tem um histórico de crédito. Então, se daqui a 12 meses você está no Canadá, você quer comprar um carro, por exemplo, eu sei que a gente adora carro, né, no Brasil, e aí você fala, poxa, quero comprar um carro, mas não consigo financiar porque eu não tenho histórico de crédito. Mas eu já estou aqui 8 meses, mas eu não sabia que eu tinha que usar meu cartão de crédito e eu só paguei tudo com meu cartão de débito. Poxa, não sabia. E aí eu não construí um histórico. Então, fique logo sabendo. E quando você chegar aqui, a gente na Caixa de Desjardins Portuguesa, a gente está acostumado a trabalhar, auxiliar, acompanhar os projetos da comunidade brasileira. Então, a gente já conhece o tipo de questão e a gente já conhece a resposta, né? Então, é fácil para a gente te auxiliar aí nas tuas dúvidas. Queria falar um pouco disso, porque isso é diferente do Brasil. E é claro que para desenvolver um histórico e uma reputação positiva, você tem que utilizar o teu crédito de maneira consciente. Então, analisar as necessidades de crédito em função da sua capacidade de pagar os teus empréstimos, né? Isso depende
do teu orçamento, da tua renda, evitar de pagar juros que aumenta suas dívidas. No Canadá, os juros são baixos. A gente recomenda pagar os saldos completos das suas contas, porque se você utilizar mais do que 70% do seu crédito e não pagar, começa a ter um impacto naquela cota ali de crédito que eu expliquei para vocês. E ela começa a não ser tão perfeitinha e bonitinha. Minimizar o número de cartões. Eretusa, mas você falou que tem que usar meu cartão de crédito. Sim, mas você não precisa ter 10, né? E aqui você chega, você tem um, aí você vai ali numa loja comprar alguma coisa, eles falam, você não quer o cartão de crédito aqui da loja? E você tem que ter cuidado, porque não adianta ter muito crédito disponível. A gente chama isso de risco de crédito aqui no Canadá. Então, você não precisa ter muito crédito disponível se você não precisa. Então, se você precisa de 10 mil dólares de cartão, você tem, sei lá, um de 2 mil, e você não está usando esses cartões, cancele os cartões. Fique com o que você precisa. Porque para uma análise de crédito mais profunda, a gente leva em consideração o risco de crédito. Você tem crédito disponível na praça, mesmo que você não tenha saldo nesses cartões. E para efetuar certas compras a crédito, é preferível recorrer a empréstimos pessoais. É claro que se você tem um cartão de crédito e você está pagando 20% ao ano de juros, e as instituições financeiras oferecem para você empréstimos pessoais mais baratos, a, sei lá, 10, 12% em vez de 20%, por que que você vai ficar pagando 20% de juros? Então, isso também, a gente chama isso às vezes de consolidação de dívidas, a gente também estamos aptos a acompanhar os nossos clientes se eles se encontrarem em situações mais complicadas em relação à utilização dos financiamentos ou se os cartões de crédito ficarem muito lotados e eles não conseguirem dar conta desses pagamentos. Importante que a gente diga isso, porque às vezes o impacto é tão grande lá na frente e a gente não sabia que a gente chegou de outro país. Se a gente soubesse, a gente teria cuidado de uma maneira mais específica e não quero nem dizer responsável, porque eu não acho que é uma questão de responsabilidade, eu acho que é uma questão de falta de informação, né? E é para isso que a gente está aqui. Vamos falar de gerente de conta? Tem diferente. A gente chama aqui no Canadá essas pessoas de conselheiros financeiros. Olha que bonito. A gente aconselha o nosso cliente. A gente não gere ele, né? O gerente de conta é alguém que gere alguém. A gente aconselha. Então, na verdade, nós somos acompanhantes, meu português, acompanhantes dos nossos membros na nossa Caixa de Jardim Portuguesa, para que vocês consigam realizar os seus projetos financeiros. Então, o nosso conselheiro financeiro, nosso gerente de conta aqui no Canadá, a função dele é te aconselhar. Então, o que a gente faz ali na Caixa? A gente oferece um acompanhamento profissional e personalizado, a fim de ajudar você a realizar o teu projeto. E se for estudar no Canadá e entrar numa faculdade aqui, a gente está disposto, disponível, e é um prazer ajudar a comunidade. E eu falo sempre que a integração é muito importante. Eu um dia também migrei para o Canadá, eu vim aqui fazer um mestrado. E eu não tinha intenção de ficar, na verdade, para ser sincera com vocês, eu vim, falei, vou passar 3 anos e vou embora, e olha aqui, eu cheguei em 2000. Então, a gente não quer que o percalço das pessoas que estão chegando agora seja o mesmo que o nosso, porque às vezes você teve que cometer uns erros antes de começar a acertar. E é claro que, como você já passou por esse caminho, você tem facilidade em entender, você tem empatia, você tem informação, né, que é o mais importante, financeiro. Então, a gente está ali para te ajudar a realizar realmente seus projetos de vida, a partir do momento que você chega em um novo país e tem que aprender novas coisas. Os gerentes de conta são especializados em diversos domínios. É claro que é como gerente de conta que vocês conhecem no Brasil, então contas bancárias, financiamento, investimentos, seguros. A gente cuida de todo o global da sua vida financeira. Mas a gente está disponível a fim de responder as suas questões. Acabei de fazer isso agora. Estou tentando fazer isso para facilitar a sua integração, mesmo que após o nosso primeiro encontro. É claro que a gente consegue fazer tudo pela plataforma Teams, a gente consegue fazer quase tudo. A abertura de conta é o que é mais complicado, porque a autentificação e identificação do cliente é aí que acontecem fraudes, então a gente cuida muito disso, mas depois disso, com as tecnologias de hoje, a gente consegue fazer tudo online. E aqui no Canadá, a diferença do Brasil é que você é muito autônomo como cliente bancário, ou no caso da Desjardins, membro de uma cooperativa, você consegue fazer quase tudo sozinho. Você não precisa do seu gerente para coisas
do dia a dia. No Brasil, a gente precisa, né, do cartório, de provar onde a gente mora, de provar que a gente é casado. Aqui no Canadá, a gente, graças à nossa ética é diferente, né? Então, a gente não tem tanto essa coisa da burocracia que tem no Brasil, e aí fica mais fácil a gente faça você mesmo. Lide você mesmo com o dia a dia do teu banco. Os encontros podem ser virtuais. Acabei de falar isso após a abertura de conta, a gente pode se ver o tempo todo. Eu faço ainda encontros virtuais com alguns clientes que gostam de mim, e às vezes não é mais o meu trabalho, mas eu amo isso, gente. Eu gosto de informar, eu gosto de educar com informação quando a gente chega, porque eu gostaria muito que alguém tivesse feito isso por mim logo que eu cheguei aqui. Então, às vezes eu ainda faço o que eu estou fazendo hoje, eu ainda faço isso individualmente para clientes quando querem comprar casa, enfim, quando são explicações informativas e educacionais. E os serviços na nossa agência são oferecidos 100% português, delícia, que legal. Por quê? Porque você está chegando aqui, você pode ser super bom em inglês. Eu também era, quando eu cheguei aqui, formadinha em inglês. Meu inglês era top notch, eu não falava francês. Fui fazer mestrado em francês para aprender. E dá, viu, gente? Dá para fazer mestrado numa língua que a gente não fala, a gente só fica sem dormir uns 2 anos. Mas aí a gente aprende também a língua. E aí, bom, na agência, como a gente é uma agência em português, a gente consegue servir vocês em 4 línguas, né? A gente fala inglês, português, francês. E a gente fica à sua disposição para a gente falar e fazer analogias também com o Brasil. Não tem só de brasileiro na agência, mas todo mundo fala português. Oferta adaptada aos imigrantes, como eu falei no início que esse é meu último slide, tá, gente? Eu sei que estou chegando aqui no final do meu tempo. A gente fala muito a gente está falando de estudantes, né? A gente está fazendo essa conferência hoje para estudantes, mas, como eu falei, eu não quero deixar ninguém de fora. Você vem estudar, sua esposa vem trabalhar, você vem estudar, seu esposo vem estudar, enfim. Então, a gente também tem uma oferta para quem tem work permits, permite de trabalho, aberto ou fechado, operações ilimitadas e gratuitas por 2 anos, cartões de crédito sem exigir um histórico de crédito, juros com rendimentos bonificados para investimentos, está dentro da oferta, transferências internacionais, claro, a gente tem que trabalhar com elas, vocês têm dinheiro no Brasil, dinheiro no Canadá, reconhecimento dos anos de experiência no Brasil, quando você vai fazer seguro de carro no Canadá é obrigatório. Então, a gente leva em consideração, isso baixa o seu preço. Desconto sobre os seguros viagens no Canadá. Sua mãe vem aqui, a gente tem seguro viagem, né? Porque aqui a medicina ela é pública, então se você não é residente ou provisório, você tem que pagar. E serviços de assistência Desjardins, advogados, consultores, enfim. Quando você é membro da Desjardins, você tem direito a esses serviços. E lá, prêmios de reconhecimento da Desjardins, vocês podem ver que nós fomos escolhidos como os melhores empregados. Eu mostrei para vocês isso no início, eu estou falando do meu lado, eu empregada dessa empresa, e eu botei ali para vocês uns links, um que é dos nossos prêmios, um que é da nossa agência, né? Você pode encontrar a Caixa Portuguesa online, e o último, eu estou falando ali no último dos direitos que são reservados e conformes à Federação de CAS das Caixas Desjardins, do Quebec, porque eu estou fazendo uma apresentação que vai ficar depois aí online, e a gente se reserva todos os direitos sobre essa documentação, sobre o que eu disse, e tem aí o link, se vocês quiserem entrar para ver tudo que é legalmente reconhecido pela Desjardins. E, finalmente, sem mais tardar, muito obrigada a todos que me escutaram hoje, fico à disposição de vocês para perguntas se existirem. Aretusa, muito, muito, muito obrigada. Foi excelente a sua apresentação, foi muito bom a gente conhecer um pouquinho mais de como é que a gente abre uma conta no Canadá, enfim, empréstimo, um monte de coisa. A gente tem 3 perguntas aqui, temos tempo, acho que, para responder as 3, tá? Vou começar aqui com o Leonardo. Em média, com quanto tempo a conta é aberta com todas as documentações validadas? 24 horas. O que acontece é que não é diferente do Brasil, né? Todo mundo fica, nossa. Se você estiver aqui, você chega na agência hoje, tem um rendezvous em 1 hora, você sai com o cartão de crédito, com a conta aberta, funcionando, tudo direitinho, perfeitinho. Se você abre do Brasil, na verdade, a gente vai comunicar por e-mail, você vai mandar a documentação que a gente precisa por e-mail, tudo escaneado, bonitinho. A gente vai abrir a conta, a gente leva aqui sem o cliente no escritório 25 minutos para fazer a coisa legal da abertura,
e aí a gente vai te enviar as informações da conta aberta, número de conta, código SWIFT, né, aquele código para você poder fazer uma transferência internacional. E aí, como eu disse antes, você pode fazer uma de solo brasileiro. E depois a gente te espera chegar aqui para poder fazer o resto. Mas se você decidir, não, quero chegar no Canadá, já que eu só posso mandar uma transferência, enfim, para mim não faz diferença, vamos fazer um TransferWise depois, eu vou chegar no Canadá e vou abrir a conta, e uma hora a sua conta está funcionando. A única coisa que você não tem na hora da abertura é seu cartão de crédito, porque a gente tem que fazer um pedido do cartão de crédito, mas é uma semana útil para você receber pelo correio seu cartão de crédito. Ótimo, super rápido. Então, e aí já que a gente está na questão de abertura de conta, a Luana acabou de enviar uma pergunta referente a visto. Se o visto ainda está em processamento, a gente consegue abrir a conta ou precisa esperar ele chegar? Precisa esperar ele chegar. A gente tem que ter a gente não pode abrir conta para turista, né? Você tem que ter a aprovação, não precisa esperar o visto. Você tem que ter aprovação. Eu tenho que ter uma aprovação de que você foi aceito para vir. O Canadá te disse, você vai ter o teu visto, a tua permissão ou visto de estudo. Você conseguindo me provar isso, a gente abre a conta sem problema. Mas eu não, porque tem às vezes brasileiros que perguntam, eu posso abrir com B1, B2? Sabe aqueles vistos de você vem visitar e você vai fazer um curso de línguas, por exemplo? Você não tem uma permissão, um visto de estudo do governo federal. E é isso que eu preciso para poder abrir a conta. Mesmo com o CAQ, não seria suficiente? Não. O certificado de aceitação do Quebec, ele é um documento provincial. É como se eu te falasse, se eu estou indo para o Brasil e se o Estado de São Paulo me aceita, você me aceita, infelizmente você tem que ter uma aceitação do governo federal. Sim. Aqui. É uma federação. Respondido então, Luana. Rapidinho, as últimas duas perguntas do Marcel. O Desjardins possui representação aqui no Brasil? E ele quer saber também do limite de transferência internacional. É de uma transação só? A transferência, enquanto você está em solo brasileiro, é uma, sem limite. Ela não tem limite. Aí você tem que conversar com o Brasil, né, para saber quanto que eles te deixam mandar. Mas para a gente não tem limite. Detalhe, vamos falar de dinheiro rapidinho, custa $15. Então, quando o dinheiro chega aqui no nosso Banco Central, a sua transferência para entrar na Desjardins, na sua conta, ela custa $15, não interessa o montante que você está enviando. Eu estou te falando isso porque os bancos canadenses, eles têm patamares de tarifas, dependendo de quando você mandar. Aqui, se você mandar $1.000 ou mandar $15.000 ou mandar 15 milhões, é $15 que vai ser descontado da tua conta. Exato. O resto é o Brasil que decide. Mas uma transferência de solo brasileiro sem limite de montante de transferência, né? E a outra questão era... E o Desjardins possui representação aqui no Brasil? Ainda não, ainda não. Na verdade, a gente vai trabalhar nesse sentido. A gente tem bancos parceiros na Europa. A Desjardins é forte na França, né, em países que a gente fala francês, mas não impede que, através dessa nossa amizade agora com a Câmara, a gente não consiga ter um banco parceiro no Brasil. Vamos trabalhar nisso aí. Uma possibilidade, então, ótimo. E então, agora a última pergunta, juro, do Marcel de novo. O sistema bancário canadense é muito diferente do Brasil? O modelo de pagamento Pix, que existe no Brasil, também tem no Canadá? Nos Estados Unidos é muito comum. Só terminando, nos Estados Unidos é muito comum o uso do cheque, no Canadá. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, eu tenho aqui uma folhinha do meu lado que eu botei Pix, eu escrevi Pix porque a minha gerente de conta lá da agência que abre muita conta para brasileiro agora, ela meio que ficou no meu lugar, ela me falou, fala do Pix, porque eles perguntam do Pix. A gente tem aqui no Canadá, bom, o sistema é diferente. Sim e não, tem diferenças. O sistema bancário é o sistema bancário, mas existem diferenças. Eu ouço os brasileiros falando nos fóruns que vocês devem ler, brasileiros no Quebec, tem vários fóruns, que a gente precisa de cheque o tempo todo. Eu tenho que discordar disso. Particularmente, eu gosto de me usar como exemplo. Eu uso o cheque para duas coisas. Eu sou proprietária, mas quando eu era locatária para pagar meu aluguel, porque às vezes eles querem que você dê alguns cheques, e hoje em dia para pagar a escola do meu filho, que é privada. Então, eu escolhi pagar com cheques porque você pode fazer um Pix para a escola. Fora isso, não sei por que as pessoas falam que a gente usa cheque. Me explica. Não tenho a mínima ideia, não é necessário. Interac é o Pix no Canadá, chama Interac. Se eu falar em inglês, ou se não é Interac mesmo em francês. É aquele e-transfer, não é? É o e-transfer, é o nosso Pix. Então, o e-transfer você pode mandar para qualquer banco, é muito parecido com o Pix, eu acredito. Você tem que ter ou e-mail da pessoa ou o número de celular, e você consegue transferir para qualquer banco, de banco a banco dentro do Canadá. Então, e-transfer, Interac em francês é o Pix.
E você consegue fazer Pix para todo mundo. É claro que não é igual no Brasil, que você está ali na praia, no Rio de Janeiro, e o cara está te vendendo um sorvete e fala, passa aí para mim um Pix. Não, porque as pessoas, físicas não é assim que funciona, entendeu? Uhum. Mas você consegue fazer Interacs para qualquer tipo de pagamento, mais, como eu te falei, como uma escola, mandar para um amigo fazer uma transferência em vez de fazer DOC ou TED. E E ele é tipo Pix, chega na hora também. chega na mesma hora e não tem tarificação. Porque eu sei que Ah, se você legal. fizer um TED ou um DOC aí no Brasil, você paga, né? Eu acho que o Pix deve ser de graça. Aqui, se você fizer uma transferência de conta a conta que não for e-transfer, você também entra nas suas transações mensuais quando você tem mensais, quando você tem que pagar a tua tarificação para o teu banco. E, na verdade, o e-transfer ele é sempre gratuito, pelo Ah, menos na legal. Desjardins. Respondido então, Marcel. Bom, algumas últimas palavras, Aretusa? Bom, eu agradeço a participação de vocês. Como eu disse, é um prazer poder estar aqui com vocês e trazer essas informações direto, né, do Canadá para pessoas que querem vir estudar aqui. A gente fica à disposição de vocês. Vocês podem falar com a Câmara, eles têm os nossos contatos por e-mail ou pelo site da Caixa de Jardim Portuguesa. Vocês podem contactar com a gente. Nossos e-mails de toda a equipe tá lá. Vocês vão reconhecer nomes, todo mundo tem nome português ou brasileiro. E ficamos à disposição. Agradeço pelo tempo de vocês, pela atenção, por estarem participando. Vocês já estão fazendo uma coisa enorme, que é cuidar do futuro de vocês, participando desse projeto, né, desse momento de informação. Muito obrigada. Desejo para vocês boa sorte em todo esse processo, né, que é mudar de país. Bom, Marituza, em nome da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, eu quero agradecer a Desjardins, em especial a você. A apresentação foi realmente fantástica, muito obrigada pela parceria. E para o pessoal aqui que nos assistiu, eu gostaria de convidá-los para acompanhar também o nosso próximo painel, que terá início daqui a pouquinho, às 15 horas, e a gente vai falar sobre as opções de estudo, trabalho e tudo que Manitoba tem a oferecer para os brasileiros. Esperamos contar com a presença de todos vocês. Até lá. Obrigada, Aretusa. Muito obrigada. Boa tarde.